Deus no controle sempre. A paz do Senhor, povo de Deus. Ai, Jesus. A paz do Senhor, povo de Deus. Irmão Ailton, para iniciar com vocês aqui a leitura do livro de 1 Reis. Então eu quero ler todos os capítulos e com isso estimular a mim mesmo e outras pessoas a leitura da Bíblia. Vocês estão me vendo aí com a aparência de cabelo grande, barbado. Infelizmente essa gripe chegou até a mim também. Mas para honra e glória de Deus eu já estou bem melhor. E logo estarei 100% porque assim o meu Senhor quer. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então vamos iniciar aqui uma leitura da Bíblia. Sempre que eu tiver um tempinho eu vou transmitir ao vivo e deixarei gravado aqui para que outros possam ser estimulados com relação à leitura bíblica. É bom demais, né? A gente conhece a cultura, a gente conhece a história, a gente conhece outros povos, os nossos antepassados, nós passamos a entender a vontade de Deus, nós passamos a entender a graça e a misericórdia de Deus, e aí definitivamente nós passamos a entender qual o nosso propósito maior aqui na terra antes que o Senhor venha, não é isso? Então a leitura bíblica ela é algo maravilhoso, é algo que nos fala da ciência, da arqueologia, de tudo que você imaginar com relação à ciência, a Bíblia contém, né? Em todos os sentidos. O ponto inicial para todas as coisas na face da terra é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, é o próprio Deus, tá bom? Então, eu quero iniciar com vocês a leitura deste capítulo completo, aliás, deste livro completo de 1 Reis, isso escrito aproximadamente há 3 milênios atrás, né? Aqui pelo escrito da minha Bíblia, aproximadamente no ano de 1015, 1020 aproximadamente antes de Cristo. Então lá se vai aproximadamente aí 3 mil milênios, é isso? E assim vamos ler a palavra do Senhor. Então vamos orar a Deus para que o Senhor nos conceda o gozo de estar realizando esse trabalho, do qual é muito importante para mim e que eu repasso para vocês. Em nome de Jesus Cristo, vamos orar ao Senhor. Meu Deus querido e amado, Pai Santo, Deus de graça e Deus de misericórdia, neste momento em oração da Tua presença, Deus, pedindo, Senhor, que a Tua vontade, a Tua sabedoria, Senhor, o Teu estímulo, Senhor, venha sobre mim, Senhor, para mais uma vez realizar este trabalho, Senhor, que é Teu, e para mais uma vez, Senhor, eu mesmo ser edificado por Ti, pelo Teu Espírito Santo. Então, Senhor, me incomoda sempre que preciso, Deus, esteja sempre e eternamente comigo, Senhor, para que em mim não falte, Deus, a vontade de fazer esta obra, assim como em outros, Senhor, assim como em muitos da Tua igreja. E neste momento, Senhor, eu te peço somente, não tão somente pela minha vida, Senhor, mas também por esses que me assistem. Então, que o Senhor desperte no coração, no ânimo, Senhor, a curiosidade de ler a palavra de Deus, de ficar atento à leitura, de buscar o entendimento, buscar comunhão com Deus, com o Espírito Santo de Deus, buscar a unção de Deus, para que possam saber que há um Criador de todas as coisas, para que possam entender que há um Salvador, somente um Salvador, e para que de uma vez por todas tenham a plena certeza de que há um Espírito Santo que se move dentro de cada um de nós. Então, Senhor, fica conosco, nos abençoa, Senhor, e nos traz, Senhor, sobre nós, Deus, a Tua sabedoria. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluias e glórias a Deus. Então, vamos iniciar a leitura do livro de 1 Reis. E diz assim:
Eu sempre vou fazer vídeos, aí depois, quando dá que é muita coisa, né, vai ser pausadamente. Livro de 1 Reis, capítulo 1, diz assim: E sendo o rei Davi já velho e avançado em dias, cobriam-no com vestes, mas não se aquecia. Pelo que lhe disseram então os seus servos: Busque-se para o rei, meu senhor, uma jovem virgem, para que esteja diante do rei, e o abrigue, e durma ao seu lado, e assim aquecerá o rei, meu senhor. Com efeito, procuraram uma jovem formosa entre todos os termos de Israel, e acharam Abisague, a sunamita, e a trouxeram para o rei. E a jovem era em extremo formosa, e ela serviu ao rei como companheira e lhe assistia, mas o rei nunca a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, levantou-se e disse: Eu serei rei. E se proveu, pois, de carros e de gente a cavalo, e de 50 homens que corressem diante dele. E seu pai nunca tinha lhe contrariado em todos os seus dias, dizendo-lhe: Por que tens feito assim e assim? E ele também era muito formoso de aparência, e a sua mãe, Agite, tinha lhe dado à luz depois de Absalão. E teve conferências com Joabe, filho de Zeruída, e com o sacerdote Abiatar. E eles, seguindo Adonias, ajudaram-no. Mas os sacerdotes Zadoque e Benaía, filho de Joaída, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, os valentes que tinha Davi, não estavam com Adonias. E Adonias matou ovelhas e novilhos e animais engordados junto à pedra de Zoalete, que está ao lado de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Mas Natã, o profeta, e Benaía, filho de Joaída, e os valentes, e Salomão, seu irmão, não convidou. Então Natã falou com Betseba, mãe de Salomão, e disse: Acaso tu não ouvistes dizer que reina Adonias, filho de Agite, e que Davi, o nosso Senhor, não sabe? Agora, pois, vem, permita-me que te aconselhe, para que possa salvar a tua vida e a vida de teu filho Salomão. Vai e entra onde está o rei. Vai e entra onde está o rei Davi, e lhe diga assim: Não é certo que tu, Senhor e Rei meu, juraste a tua serva, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, enquanto tu estiveres ainda falando ali com o rei, eu entrarei depois de ti, e acabarei de confirmar as tuas palavras. Entrou, pois, Betseba, onde estava o rei, dentro do quarto, porque o rei já era muito velho. E Abisague, a sunamita, assistia ao rei. Então Betseba inclinou a cabeça e se prostrou diante do rei. E lhe disse o rei: O que tens? E ela respondeu: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo o Senhor teu Deus, dizendo: Seguramente Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono.
Mas agora eis que Adonia reina, e até agora o rei meu senhor, tu não o soubeste. E ele sacrificou novilhos e animais engordados e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e o sacerdote Abiatar, e Joabe, chefe do exército, mas Salomão, teu servo, não convidou. E tu, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão postos em ti, para que eles façam saber quem tem que assentar-se sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele. De outra maneira, vai acontecer que quando dormir o rei, meu senhor, com seus pais seremos reputados como criminosos, eu e Salomão, meu filho. E eis que ela, estando ainda a falar com o rei, Natã, o profeta, entrou e avisaram ao rei, dizendo: está aí Natã, o profeta. E quando ele entrou onde estava o rei, prostou-se em terra sobre o seu rosto diante do rei. Então disse Natã: ó rei, meu senhor, acaso disseste tu, Adonias tem que reinar depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Porque desceu hoje e sacrificou novilhos e animais engordados, e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e os capitães do exército, e Abiatar, o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo diante dele, dizendo: viva o rei Adonias. Mas a mim, sendo eu teu servo, e ao sacerdote Zadok, e a Benaía, filho de Joaída, e a Salomão, teu servo, não convidou. Será que isso foi feito da parte do rei, nosso senhor, sem que avisasse teus servos, quem tem que assentar-se sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele? Então respondeu o rei Davi, dizendo: chamai-me Betseba. E ela entrou na presença do rei, e esteve de pé diante do rei. E jurou o rei, dizendo: vive o Senhor, que redimiu a minha alma de toda adversidade, que assim como te jurei pelo Senhor, o Deus de Israel, dizendo: certamente Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono, em meu lugar. Assim mesmo irei fazer hoje. E então Betseba se inclinou com o rosto em terra, prostrando-se diante do rei, e disse: viva o meu senhor, rei Davi, para sempre. Então disse o rei Davi: chamai-me Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaía, filho de Joaída. E eles entraram diante do rei. E lhe disse o rei: tomai convosco os servos do vosso senhor, e façam montar Salomão, meu filho, sobre a mula que é minha, e o façais ir a Giom. E ali Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, irão ungí-lo por rei sobre Israel. E tocaram a trombeta, e tocarão a trombeta, dizendo: viva o rei Salomão. Em seguida subireis após ele, e ele virá e se assentará sobre o meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque lhe designei para que seja rei sobre Israel e Judá. Então Benaía, filho de Joaída, respondeu ao rei, dizendo: amém. Diga assim também o Senhor, o Deus do meu senhor, o rei. Assim como foi o Senhor com o rei, meu senhor, assim com Salomão. Assim seja com Salomão, e engrandeça o seu trono mais que trono do meu... E engrandeça o seu trono mais que o trono do meu senhor, o rei Davi. Em seguida desceram Zadok, o sacerdote,
e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joaída, e os peleteus e os quereteus, e fizeram cavalgar Salomão sobre a própria mula do rei Davi, e o conduziram a Giom. E o sacerdote Zadok havia tomado do tabernáculo um chifre de azeite, com o qual ungiu Salomão, e tocaram a trombeta, e todo o povo clamou, dizendo: Viva o rei Salomão! E logo subiu todo o povo após ele, e o povo ia tocando flautas e alegrando-se com grande regozijo, de maneira que a terra se estremecia com o clamor deles. E o enviou Adonias e todos os convidados que com ele estavam, quando havia já acabado de comer. E quando ouviu Joabe o som da trombeta, disse: Por que motivo se faz este estrondo de cidade em alvoroço? E quando ainda estava falando, eis que Jonatas, filho do sacerdote Abiatar, acabava de chegar e disse então Adonias, entra, porque homem valente és e trarás boas novas. Mas Jonatas respondeu e disse a Adonias: Certamente o rei Davi, nosso senhor, acaba de constituir o rei Salomão. Porque o rei enviou com ele o sacerdote Zadok e o profeta Natã e Benaías, filhos de Joaída, e os quereteus e os peleteus, e esses o fizeram montar na mula do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram-no rei em Giom, e dali subiram com regozijos, de tal maneira que se pôs em comoção a cidade. Este é o estrondo que ouvistes. E também Salomão se assentou sobre o trono do reino. E, além disso, quando entraram os servos do rei para abençoar o nosso senhor, o rei Davi, dizendo: Faça o teu Deus que seja o nome de Salomão melhor que o teu nome, e engrandeça o seu trono mais que o seu trono, e engrandeça o seu trono mais do que o teu trono. E inclinou-se o rei sobre a sua cama. E disse mais ainda o rei: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que deu hoje quem se assente sobre o meu trono, vendo os meus olhos. Então eles se estremeceram, e levantando-se todos os convidados que estavam com Adonias, foram-se cada qual pelo seu caminho. Adonias também temia por causa de Salomão, e levantando-se foi e se agarrou às pontas do altar. E foi dado aviso a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme ao rei Salomão, e está agarrado às pontas do altar, e diz: Jure-me hoje o rei Salomão, que o teu servo não terá que morrer à espada. E o rei Salomão respondeu: Se ele se mostrar homem de bem, não cairá em terra nenhum cabelo dele, mas se nele se achar maldade, morrerá. Então o rei Salomão enviou e o fizeram descer do altar, e ele veio e se prostrou-se diante do rei Salomão. Ele disse: Salomão, vai para a tua casa. E disse Salomão: Vai para a tua casa. Oh, glórias, louvado seja Deus. Então aqui nós acabamos de ler o primeiro capítulo de 1 Reis, que vai contar a trajetória do nosso glorioso e amado irmão rei Salomão. Uma história linda, bonita, uma história que certamente não terá um final tão feliz como deveria ser, porque lá no final nós vamos ver que Salomão também desobedeceu a Deus. Mas nós vamos ver uma história riquíssima em todos os quesitos que você possa imaginar.
Então fique comigo, este é o primeiro vídeo. Eu vou deixar gravado aqui no Facebook para vocês, para a meditação de vocês, para que vocês possam compartilhar com outras pessoas. E vocês vão ver que leitura tão grandiosa nós faremos juntos aqui. Em seguida, assim que eu tiver uma outra oportunidade, eu gravarei um outro vídeo, que certamente será o capítulo de número 2, e assim sucessivamente. Amém? Glórias a Deus. Então vamos orar a Deus para encerrar a leitura deste primeiro capítulo, né? Dizer para vocês que se alguma coisa despertou a curiosidade de vocês e vocês não têm o conhecimento da palavra de Deus, da história, qualquer curiosidade que vocês tenham aí, o Google pode responder para vocês. Amém? Glórias a Deus. Então vamos encerrar fazendo uma nova oração em agradecimento a Deus. Querido Deus e eterno Pai, Deus de graça e Deus de misericórdia, grato sou a Ti, Senhor. Grato a Ti, meu Deus, por permitir, Senhor, que nesta manhã, Senhor, mesmo estando eu no meu lar, Senhor, um pouco enfermo, mas prazeroso, Senhor. Prazeroso de ler a Tua palavra, prazeroso, Senhor, de compartilhar a Tua palavra, prazeroso, Senhor, de fazer esta obra a qual o Senhor tem colocado em meu coração. Então, meu Senhor, muito obrigado, Deus, por tudo. Que o Senhor nos conceda um restante de dia abençoado por Ti, onde a paz, o amor, onde a esperança, a prosperidade em todas as áreas do nosso glorioso Deus venha sobre nós em nome de Jesus Cristo. E a esses que me assistem, Senhor, que o Senhor abençoe, guarde e proteja, livre de todo mal, venha dar força, coragem, determinação, ânimo, Senhor, para que possam continuar, Senhor, a caminhada do dia a dia. E Espírito Santo de Deus, aqueles que ainda não se converteram, que Deus, o Teu Espírito, faça um mover espiritual, convencendo e convertendo, meu Deus, porque nós sabemos que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida eterna. Então, meu Deus, obrigado por tudo, eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até o próximo vídeo com o próximo capítulo de 1 Reis, capítulo 2, será assim. A paz do Senhor, povo de Deus.